Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um tema que eu escuto muito as pessoas me perguntarem, que inclusive era uma dúvida minha quando eu comecei a faculdade, né? O que será que acontece dentro de um setting terapêutico? O que as pessoas falam, o que os psicólogos falam para as pessoas que pode mudar a vida de alguém, que faz a pessoa pensar o que acontece, né? Eu tinha mil dúvidas sobre o que acontecia dentro de um setting terapêutico. E aí, é claro, depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender que processo é esse. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a terapia e por que é bom a gente fazer terapia. Então, para quem não sabe, eu atuo na linha sistêmica. A linha sistêmica é uma linha da psicologia que fala que a gente está sempre inserido dentro de um sistema. Afinal, a gente nasce dentro de uma família que é o sistema nuclear, pai, mãe, irmãos, e é dentro desse sistema nuclear que a gente aprende a ser quem a gente é. Até os 7 anos a gente forma a nossa personalidade e aí a gente vai aprendendo com o modelo de pai, que é o nosso primeiro modelo de homem, o modelo de mãe, que é o nosso primeiro modelo de mulher. A gente vai observando as coisas ao nosso redor, as atitudes dos nossos pais, dos nossos irmãos, das pessoas que estão próximas, né? Então, sem perceber, a gente vai formando a nossa personalidade. Até o modelo de casal, né? Como que um casal se relaciona, como que eles se olham, como que eles se cuidam, a forma que eles se colocam no mundo. Isso influencia muito para o nosso jeito de ser. Inclusive as crenças e os valores, né, que diferem de cada família. A gente pode ver que cada família tem crenças e valores diferentes. Coisas são ensinadas para nós e a gente leva aquilo como uma verdade absoluta. Vamos dar um exemplo. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tenho que chegar 5 minutos antes. Quando tem algum evento, quando tem alguma coisa, eu sempre tenho que chegar cedo, porque minha família me ensinou, meus pais sempre fizeram isso. O que acontece, né? Essas crenças, esses valores, a gente vai levando isso como uma verdade absoluta. Se ninguém fala nada pra gente, se ninguém quebra isso ou fala assim, não, isso não tem nada a ver comigo, ou eu não quero isso pra mim, a gente continua levando isso pra vida. Então, uma das coisas que a terapia faz é ajudar a gente a olhar para as crenças e para os valores que os nossos pais passaram para a gente e se isso faz sentido ou não para a nossa vida adulta. Porque quando a gente é criança, é claro, a gente obedece, a gente segue as regras que são passadas para nós. Mas quando a gente é adulto, a gente pode sim escolher o que faz sentido para nós e o que não faz sentido. Afinal, as pessoas são diferentes. Uma das coisas que sempre me questionam quando as pessoas começam a fazer terapia é sobre o tempo que vai levar para a pessoa melhorar. Então eu gosto de dizer assim, que o tempo ele é muito relativo, né? Porque tem gente que faz terapia por 1 ano e resolve as coisas que tem que resolver e depois volta. Tem gente que está há anos comigo em processo terapêutico. Então não dá para dizer um tempo certo. O tempo é de cada um, porque cada pessoa reage de um jeito, então não dá para falar essa coisa do tempo. O que dá para dizer é que a terapia ela é um processo, né? Eu gosto de usar a metáfora que é assim, é como se a gente fosse fazer uma casa e a gente fosse colocar vários tijolinhos nessa casa. E aí assim, ó, a gente não lembra quando a gente colocou o 3º tijolo, quando a gente fez o 1º muro, mas de repente quando a gente vai olhar, a casa ficou pronta, a gente consegue ver um muro, a gente consegue ver algo nessa casa. Porque a gente vai construindo o processo terapêutico e a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente vai construindo, vai vivendo, vai fazendo e de repente a gente vê e aquilo ficou pronto. Então é muito legal, assim, os insights, as fichas vão caindo a cada sessão, às vezes não é no consultório, às vezes é depois que a gente sai, às vezes é num sonho, às vezes é em um lugar que você tá e que você lembra do que você falou na sessão e veio aquilo. Então eu também gosto de dizer assim, ó, que o trabalho não é só aquela 1 hora que a gente está no consultório. O trabalho, ele é o envolvimento que a pessoa tá, que o paciente está no processo terapêutico, porque ele vai sair dali, ele vai pensar, ele vai escrever, ele vai anotar, ele vai ter insights, e tudo isso vai fazer parte desse processo, não só o tempo que a gente está ali na sessão da terapia. Outra coisa que eu gosto de falar é sobre a relação terapeuta-paciente. Ela é uma relação muito única, muito diferente de qualquer outra relação que a gente tem. Porque o terapeuta, ele vai olhar para a pessoa com empatia,
né? Ele vai colocar o óculos da pessoa, ele vai pegar o jeito que a pessoa enxerga o mundo e vai tentar enxergar também. Ele não vai dar conselho, ele não vai dar palpite, ele não vai se atravessar na fala do paciente. Ele vai simplesmente e puramente ouvir, escutar, coisa que as pessoas ao nosso redor têm muita dificuldade, né? Porque quando a gente está conversando com alguém, a gente tem vontade de contar alguma experiência nossa. E na sessão terapêutica é diferente, porque a gente está ali para ouvir. É claro que em algum momento, se precisar contar alguma coisa, a gente é ser humano também, e às vezes a gente fala coisas da nossa vida que vai ajudar a pessoa, que tem a ver com o processo, isso é legal também. Mas a gente está muito mais para ouvir, é uma escuta muito pura, né? Uma escuta, quanto mais atento a gente está ali, mais a gente consegue captar as coisas e sentir o que o paciente está sentindo. Então esse trabalho, ele exige muita conexão, né? Muita atenção no que a gente está fazendo. Tem muita gente que vai para terapia e pensa assim, ai não, vou ter que ir para terapia para falar do meu passado, para ficar lembrando de histórias, eu não quero lembrar das minhas histórias, eu não quero ficar contando coisas do passado. Para a gente olhar para quem a gente é hoje, é claro que a gente precisa olhar para a nossa história, é claro que é importante a gente olhar para quem a gente foi, porque que a gente fez, porque se a gente está aqui agora fazendo isso hoje, é porque a gente viveu alguma coisa na nossa vida que fez com que a gente estivesse aqui agora vivendo isso nesse momento. Então assim, não quer dizer que a gente vai ficar vivendo só o passado ou trabalhando só o passado, furuncando o passado. Não, a gente vai olhar, mas com uma visão para o presente, né? Para melhorar as nossas atitudes, para melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente fazer as coisas com mais intenção, mais de acordo com as nossas verdades. Então, eu sempre olho para a história do paciente, olho para as crenças, para os valores, trabalho isso com eles, mas para que eles melhorem, né, daqui para frente, no futuro. Então a gente olha para o passado sim, mas para melhorar o presente e o futuro. E gente, acreditem, em pleno século XXI eu ainda ouço que terapia é para louco. É exatamente o contrário, né? A gente não precisa estar com um problema específico para fazer terapia. É claro que muitas pessoas vêm só quando estão assim, quando não tem mais o que fazer, né? Mas é tão bom quando a gente faz o processo, quando a gente está mais leve, que a gente consegue mergulhar muito mais. Então eu costumo falar que quando a pessoa vem com uma questão muito forte, a gente precisa primeiro acalmar, olhar para aquilo, e o processo profundo ele vai acontecer quando aquela coisa principal ela se acalmar, né? Daí a gente vai ter esse mergulho mais profundo do que está acontecendo, para melhorar, para se conhecer. Então, terapia, gente, não é para louco, é para qualquer pessoa. Eu garanto para vocês que não tem como a gente não sair melhor desse processo. É no processo terapêutico que a gente aprende que a gente é diferente de todo mundo, que as pessoas são diferentes, que ninguém é igual a ninguém. Às vezes a gente quer ser igual a alguém, ou às vezes a gente vê a vida do outro e vê que parece que a vida do outro é melhor, principalmente nessa vida de rede social, né, que a gente olha para a vida do outro e pensa, nossa, aquela pessoa é bem mais bem resolvida que eu, é bem melhor do que eu, aquela pessoa está bem mais em forma do que eu, o casamento daquela pessoa está bem melhor que o meu, ela lida com as coisas bem melhor do que eu, enfim, e assim a gente nunca sabe exatamente o que está passando na cabeça de uma pessoa. Eu falo isso também com experiência porque eu escuto muitas pessoas, eu escuto as pessoas de verdade, não as pessoas de fachada, não as pessoas, o que elas querem mostrar, mas o que elas realmente são. Então, cada pessoa tem o seu problema, cada pessoa tem a sua dificuldade, cada pessoa tem a sua potência, e essas diferenças elas são muito lindas porque elas fazem a gente ser especial, a gente ser único, a gente ser diferente de qualquer outra pessoa, né? Faz a gente, cada um tem o seu jeito especial de ser e cada um tem os seus defeitos, as suas qualidades, e aceitar quem a gente é uma das coisas mais importantes, né? A gente precisa aceitar quem a gente é para começar esse processo de terapia. Então a terapia, ela é um processo, né, que ajuda a gente a se conectar com as nossas verdades, se conectar com as coisas que a gente quer fazer e não que os outros mandaram a gente fazer, que os outros falaram para a gente fazer. A gente se conecta com o que é nosso. Isso através de um processo de conversas, de anotações e de insights. Ela ajuda as pessoas a ter uma vida mais leve, mais qualidade de vida e a gente usar o nosso tempo em coisas que a gente gosta, em coisas que a gente quer fazer. Então, gente, eu fiz esse vídeo
com algumas questões sobre o que é terapia e por que fazer terapia. É claro que eu poderia ficar falando horas e horas aqui sobre esse processo, porque tem muita coisa a ser falada, tem muitas dúvidas que surgem no meio do processo, ou quando as pessoas iniciam o processo. Mas eu quis deixar aqui um pouquinho do que é fazer terapia e os benefícios que o autoconhecimento traz para a nossa vida. É como eu sempre falo, é um investimento que não tem preço. Porque quando a gente compra alguma coisa, aquilo estraga, aquilo fica velho. E a terapia, ela fica para o resto da vida. Tudo que a gente aprende no processo terapêutico, ninguém tira da gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí perguntas se vocês quiserem saber mais alguma coisa, que logo, logo eu preparo um outro vídeo falando mais um pouquinho sobre o que é terapia. Um beijo!